abençoados, abençoados com todas as bênçãos. Hoje já é o nosso melhor dia, hoje é o nosso melhor dia. Eu não sei o que já te passou hoje, também não sei o que vai passar, mas eu sei que hoje é o melhor dia, porque o Evangelho diz que Deus tem o controle do teu dia. Um dia que Ele preparou para você, para nós, desde antes da fundação do mundo. Para nós é uma honra, é um privilégio estarmos aqui mais uma vez em Santa Cruz da Serra para falar dessa palavra, falar do amor do nosso Pai que se manifestou ali na cruz, que foi programado por Ele, foi pensado por Ele lá antes da fundação do mundo. Escrevendo aos Hebreus capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz que Deus é o autor e o consumador da fé. Ele pensou, Ele teve a ideia e Ele foi lá na cruz e consumou, Ele pagou o preço. De maneira que nós estamos bem felizes, bem tranquilos, porque a palavra segue correndo e sendo glorificada. Gostaria aqui de agradecer a você que tem participado conosco, juntamente conosco, não é isso? Porque somos um corpo, aqui ninguém é melhor do que ninguém, todos trabalham para a honra e glória do nosso Pai. Você que tem compartilhado aí as nossas mensagens, você que já se inscreveu aí no grupo do YouTube, se não fez, eu peço que o faça, para que a palavra corra e seja glorificada também lá no YouTube. Gostaria também de mandar aqui uma saudação, um abraço bem especial para um colaborador aqui de Santa Cruz da Serra, Luiz Sérgio. Abençoado, muito obrigado pela sua cooperação. Receba que Deus mesmo ilumine cada vez mais os teus olhos e você cresça cada vez mais nesse conhecimento. E por consequência, o teu reinado aqui em vida vai ser muito melhor, porque você vai conhecer a verdade de Deus. Um abraço para você e sua família. Então aqui vamos tratar aqui de um assunto, aquilo que Deus mesmo colocou no nosso coração, aquilo que Deus colocou na nossa mente, para compartilhar com a igreja. Se você não sabe, eu também gostaria aqui de te apresentar o nosso pastor, não é isso? É importante que você conheça o nosso pastor, o nosso presidente, o nosso dono, o nosso Senhor, o nosso marido, o nosso tudo. O nome dele, Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, o único pastor da igreja. Não temos outro pastor, esse é suficiente. Jesus Cristo, aquele que morreu e hoje habita no nosso espírito. Então vamos aqui tratar de um assunto bem tranquilo, que se chama palavras vãs. Palavras vãs, palavras que não estão de acordo com a verdade, palavras que não servem para nada, palavras que não dizem a verdade. E a verdade para nós, segundo o Evangelho, é o Evangelho da graça de Deus, que foi revelado ao apóstolo Paulo ali no paraíso, bem pertinho. Deus mesmo o pegou aqui na terra, levou Paulo ao paraíso e explicou todo o Evangelho da graça de Deus, nas 14 cartas que ele deixou registrada. Tudo que é necessário, tudo que é suficiente para você ser feliz aqui nesse mundo, estão registrados nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Então vamos ler aqui, Colossenses capítulo 2, versículo 8, palavras vãs. Diz assim, por favor, pegue a sua Bíblia, pegue um papel, uma caneta, anote as referências, escreva para que você não fique em dúvida, para depois você conferir, pois já chega de falador vão. O apóstolo Paulo disse que há muitos, principalmente os da circuncisão. Chega de ser enganado, acabou esse tempo. Confira, se nós falarmos de acordo com o Evangelho, por favor, fique à vontade. Mas se nós falarmos diferente das 14 cartas de Paulo, por favor, não nos dê ouvido, porque nós também estaríamos na mentira. Vamos ler aqui, Colossenses capítulo 2, o versículo 8, que diz assim, tende cuidado
uma advertência aqui do apóstolo Paulo para a igreja de Colosso, que também serve para nós, porque o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo dos gentios, apóstolo, doutor e mestre. Diz assim, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Não é porque o cidadão lá, o abençoado, tem vários anéis, tem vários diplomas, sabe falar vários idiomas, que vai digitar a sua vida. Não, abençoados, a sua vida, ela tem que ser guiada, ela tem que ser pautada pelo Evangelho da Graça. E é isso que diz o apóstolo Paulo, tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, aqui na mente. Hoje não existe mais corrente nos braços, a corrente está na mente, e ele diz que ninguém vos faça presa sua. De que maneira? Por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Se não for segundo Cristo, sai fora, corre, vai embora, mete o pé, porque o Evangelho diz, se não for segundo Cristo, vai fazer você uma presa daquele que está falando. Então, o apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 8, ele vem fazendo uma advertência para se ter cuidado com as tradições dos homens, que são segundo os rudimentos do mundo, e principalmente, não segundo Cristo. Você deve ter cuidado muito nessas coisas. Por quê? Porque os rudimentos do mundo vêm com palavras vãs. Todo o rudimento do mundo vem com conceitos humanos, vem com tradições de homens, vem com opiniões de um, opiniões de outro, doutrina daqui, doutrina dali, mas nunca segundo o Evangelho da Graça, nunca segundo Cristo. Palavras vãs, palavras contrárias ao Evangelho da Graça. Quer ver só uma? Vou te dar aqui um exemplo aqui bem rápido. Porque Deus nos abençoou com todas as bênçãos. O que diz o rudimento do mundo? As tradições dos homens, que meu pai, minha mãe, meus avós me ensinaram desde pequenininho. Deus te abençoe. Tradição de homem. O Evangelho diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. Isso sim é segundo Cristo. Deus te abençoe é uma tradição de homens, que é passado de pai para filho. Porque é muito bonito, não é isso? O meu filho, quando chega perto de mim, benção pai, benção mãe. Realmente é muito bonito, mas não é segundo Cristo. Porque Cristo diz, vamos repetir, Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Deus já te abençoou com todas as bênçãos, palavras contrárias ao Evangelho de Cristo. Vamos ler aqui alguma coisa que fala bem a esse respeito? Vamos lá em Apocalipse, por favor. Tenha aí um pouco de paciência agora, que nós vamos até o livro que foi escrito por João, lá na ilha de Pátimo, no capítulo 3, vamos ler aqui alguns versículos. Vamos começar no versículo 15, que você vai ver aqui alguns exemplos de palavras vãs, que o apóstolo Paulo disse lá em Colossenses, que você deve evitar e deve ter cuidado. Veja bem aí, porque essas palavras têm feito muito mal aí à religião. O mundo hoje está perdido na mente por causa dessas palavras vãs que foram colocadas por esses homens. Vamos ler aqui uma. Apocalipse capítulo 3, versículo 15, diz assim, eu sei as tuas obras. Veja bem, segundo João, foi Deus que mandou um anjo falou para João escreveu uma carta para a igreja chamada Laodiceia. E para todas as igrejas, segundo João. Deus, anjo, João, para as igrejas. E diz assim, versículo 15: eu sei as tuas obras. Uma pergunta: que obras que João falou? Que obras são essas que João está falando aqui? Eu sei as tuas obras. Isso aqui, segundo João, são palavras do próprio Deus, que ele está repetindo.
que ele recebeu através de um anjo. Quais são as suas obras? Que obras são essas? Que o Evangelho diz em Efésios capítulo 2, vamos lá, deixa quieto aqui, depois nós voltamos aqui. Efésios capítulo 2, no versículo 8, olha o que diz aqui, 2:8, diz assim, para você ter uma ideia: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo 9: não vem das obras. Não vem das obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Aí João escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia, no versículo 15 disse, que Deus disse para ele: eu sei as tuas obras, palavras vãs, e mais, que nem és frio, nem quente. Não é frio nem quente. Oxalá fora frio ou quente. Olha, João, ele está indo contra os ensinamentos do Evangelho dado a Paulo. Que Paulo disse aqui, Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9: não vem das obras para que ninguém se glorie. E João está dizendo aqui, eu conheço as suas obras, que Deus usou a boca de João para dizer que conhece as nossas obras. Paulo disse o seguinte, que não vem das obras para que ninguém se glorie. E Paulo disse mais: não se mova, abençoados, não se mova no seu modo de pensar, como se fosse uma carta escrita por mim mesmo. Essa carta do Apocalipse não foi escrita por Paulo, foi escrita por João. Então, você não pode dar ouvido a essa carta. Conheço as suas obras. Deus não conhece obras nenhuma sua, porque Ele não necessita das suas obras. Não precisa das suas obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. No que diz respeito à salvação, Ele consumou todas as coisas. Nós falamos agora há pouco aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 2, autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Ele mesmo, Ele não dependeu das nossas obras. Conheça as suas obras. Isso são palavras vãs que estavam na boca de João, que foram trazidas por um anjo. Aí alguém falaria, mas foi um anjo que veio do céu. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, no capítulo 1, no versículo 9, ele diz: mesmo que veio um anjo lá do céu e pregue uma palavra diferente, Efésios 2:9, não vem pelas obras. Está igual Apocalipse 3:15? Não, está diferente. Então João está em anátema. João está falando uma palavra vã. Conheça tuas obras, é uma palavra vã, não serve para nós. E o versículo 16, veja o que diz aqui, volte lá, João 3:16, Apocalipse 3:16, diz assim, assim, porque és morno e não és frio nem quente, olha a sentença, segundo João, olha a sentença que João disse aí: assim, porque és morno, não é frio, não é quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha, imagina o próprio Deus vomitando o seu filho. Frio ou quente? Segundo a religião, é aquele crente que um dia está na igreja, outro dia está no mundo. Um pé na igreja, outro no mundo. É porque, abençoados, o que acontece é que muitas das vezes nós passamos por situações, passamos coisas que nos deixam assim, até desapontados. E o abençoado, ele se afasta, ele sai ali do convívio, da onde ele está. Então, o belo pastor, ele fala que aquele se desviou. Por quê? Não está quente, não está frio. Ainda prega, cuidado, porque senão Deus vai te vomitar da sua boca. O Evangelho da Graça diz que com uma só oferta
Hebreus 10:14, com uma só oferta, o próprio Deus, que João disse que iria vomitar os seus filhos que tivessem morno, esse Deus nos fez perfeito para sempre, com uma só oferta, ali na cruz, nos fez perfeito para sempre. Como está frio ou está quente, se somos um espírito com Ele? Lá em 2 Coríntios 5,16, ele diz que, 6,17, diz que aquele que se une ao Senhor, um só espírito com Ele. Olha, se Ele te botar fora, se Ele te jogar fora, Ele vai ter que ir junto. Por quê? Somos um só espírito com Ele. Essa história que você está quente ou você está frio, isto é palavra vã que estava na boca de João, ali naquela ilha de Pátimo. Um crente abençoado, preste bem atenção, um crente em Cristo, ele nunca muda a sua posição. Passe o que passe, venha o que venha, pode subir, pode descer. Agora, a sua posição em Cristo, isso não muda. Somos um só espírito com Ele, que foi Cristo que fez. Não, mas é porque ele fez tudo errado. Aquele irmão ali, ó, ele faz tudo errado. E o que você tem com isso? Foi você que morreu por ele lá na cruz? O apóstolo Paulo, escrevendo a Roma, diz o seguinte: quem os condenará? Se foi Cristo quem pagou o preço. Ele é um só espírito com o Senhor, não pode estar morno nem frio. Deus nunca irá vomitar um filho seu, porque isso é uma palavra vã. Abençoados, olha, não tenha por pouco a sua posição em Cristo. Cristo te colocou uma posição abençoado, santo, perfeito, salvo para sempre. E isso não vai mudar por causa do seu comportamento. O Evangelho diz que o que você planta, você colhe. Se você se comportar mal, você vai colher mal. Se você se comportar bem, você vai colher bem. Agora, a posição de filho, isso não vai mudar. A temperatura não vai esquentar nem esfriar. Não, você vai ser sempre filho. Uma vez filho, filho para sempre. Porque ele morreu uma única vez. Uma única vez. Estamos completos nele. Completo. Colossenses, leia comigo aí, por favor. Colossenses, volte aqui a carta de Paulo, Colossenses, capítulo 2, versículo 10. Veja aqui a nossa posição em Cristo. E estáis perfeitos nele. O Filho está perfeito em Cristo. Estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Imagine, Cristo é o cabeça da igreja. Se você é o membro, está com problema, não está perfeito, como é que está a cabeça? A cabeça também teria que estar com defeito. E agora, na mente de quem que cabe defeito em Cristo? De ninguém, só na cabeça de João, que disse que estaria frio, se não estivesse quente, estivesse morno, Deus iria vomitar. O Evangelho diz aqui, ó, estás perfeito nele, falando dos filhos em relação a Deus, em relação a Cristo. Todo filho está perfeito em Cristo. E isso, abençoado, não aumenta e nem diminui. Isso é uma medida exata, medida padrão que Cristo nos colocou ali na cruz do Calvário. Nada e ninguém pode mudar isso. O problema é que o sistema religioso vive por obras, e nós não, nós andamos em boas obras. É diferente. Efésios capítulo 2, versículo 10, existe uma grande diferença aí. O sistema religioso, por andar em obras, então ele se vê aí em defeito, ele se vê em debilidade, ele acha que a fé dele pode aumentar devido às suas obras. Mas nós já lemos uma vez e vamos ler de novo, versículo 9 de Efésios, capítulo 2. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, abençoado. Você não pode se gloriar diante de Deus com as suas obras. Nem Abraão se gloriou. O apóstolo Paulo, escrevendo a Roma, diz: se Abraão tem alguma glória diante de Deus, não é pelas obras. Não é pelas obras, porque pelas obras ninguém pode se gloriar. Tudo feito por Deus, tudo executado por Ele, pensado e consumado por Ele na nossa vida. Estamos falando de salvação eterna do nosso espírito. E o versículo 10: por quê?
porque somos feituras suas, feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Você foi criado em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras. Você foi criado para as boas obras. E não são obras da lei, não são as obras de Moisés. São boas obras que Deus, as quais Deus preparou para quê? Para que andássemos nela. As obras que Deus preparou para nós no Espírito. Você aprende, você se comporta de acordo com o Evangelho da Graça. E você sabe o que é uma boa obra? É tudo que você faz que louva o nome de Deus. Se o que você está fazendo está engrandecendo, está louvando o nome de Deus, continue, porque é uma boa obra. Agora, se você se meter embaixo das obras da lei, embaixo das obras da carne, e não vai glorificar o nome de Deus, não faça, porque você vai colher mal, porque você foi criado exatamente para isso, preparou para que andássemos nelas, as boas obras. Deus preparou as boas obras para que andássemos nelas. E mais, por conta desse negócio de estar morno, de estar não estar quente, não estar frio, a religião, eu aprendi na religião que Deus pode riscar o meu nome do livro da vida. Porque para estar com o nome no livro da vida, é necessário que você seja um crente, um cristão quente, ali, né? 100%, você não pode errar. Por quê? Por que eles pensam assim? Porque eles vivem por obras, estão fazendo coisas, querendo que Deus... pensando que em algum momento Deus pode tirar o nome de alguém lá do livro da vida. Efésios capítulo 1, vamos ler aqui, estamos aqui pertinho, versículo 4 e versículo 5. Vamos ler aqui duas passagens para você que pensa que Deus pode tirar o teu nome do livro da vida por causa das suas obras. Diz assim, 1:4: como também Deus, falando do próprio Deus, nos escolheu, nos elegeu nele. Quando? Quando foi? Antes da fundação do mundo, antes das obras, antes que você pudesse fazer qualquer coisa, Deus escolheu você para ser filho dele. Uma pergunta: se Deus te escolheu antes de você chegar nesse corpo para que pudesse fazer alguma coisa, como é que esse corpo agora pode mudar o que Deus fez lá antes da fundação do mundo? Eu estaria falando que as minhas obras, o meu procedimento é maior do que a vontade de Deus, porque ele diz assim, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. E no versículo 5, e nos predestinou. Nos predestinou. Não entra aqui as nossas obras, entra aqui a vontade de Deus, para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo. Ele fez todas as coisas para ele mesmo, por si mesmo, no amado, de acordo com o beneplácito de sua vontade. Se for de acordo com a vontade de Deus, aonde que entra aqui as nossas obras? Para que Deus se arrependa de riscar o meu nome do livro da vida, para que Deus se arrependa de riscar o teu nome do livro da vida. Não dependeu das nossas obras. Isso são palavras vãs desses homens que pegam o microfone e ficam pregando. Olha, cuidado, meu irmão, se alinha, tome a sua posição, porque senão Deus vai tirar o seu nome do livro da vida. Isto é mentira. Deus nunca vai tirar o teu nome do livro da vida, porque não depende de você e nem vai depender. Dependeu dele, que antes da fundação do mundo ele mesmo escreveu. Romanos capítulo 8, volte um pouco aqui. Se você ainda não entendeu, você agora vai entender. Romanos capítulo 8, no versículo 29, olha o que diz aqui o Evangelho da Graça de Deus. Porque os que dantes conheceu, falando dos filhos, os que dantes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Então ele está dizendo que nós somos conforme a imagem do Filho dele. Se ele riscar o meu nome do livro da vida, vai ter que riscar o dele também, abençoado, que nós somos iguais.
somos conforme a imagem dele, e isso não cabe, não tem como. Estamos falando aqui, do teu espírito, porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, somente o que ele predestinou, não foi a todos, somente o que ele predestinou, e antes também, e a estes também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Você pensa que depois desse trabalho todo que ele teve, predestinar, chamar, justificar e glorificar, ele vai riscar teu nome do livro da vida por causa de uma coisa que você fez lá, uma besteira lá, um mau pensamento, você se corrompeu com alguma coisa lá nessa carne? Você acha que depois desse trabalho todo, depois que ele foi lá na cruz, morreu, ressuscitou, depois disso tudo, ele vai tirar seu nome do livro da vida? Abençoados, essa história de riscar o nome do livro da vida é uma falta de respeito com a soberania de Deus. É uma falta de respeito. Será que Deus lá, antes da fundação do mundo, quando Ele te predestinou, Ele não sabia quem seria você hoje? Não, eu vou escrever o nome dele aqui, né? Mas se ele se comportar bem, né, continua. Agora, se ele se comportar mal, eu vou e risco o nome dele, apaga o nome dele. Haja borracha, né, abençoado? E Deus não iria fazer uma coisa dessa. Se ele escreveu o teu nome no livro da vida, e eu digo que escreveu, nunca mais ele vai apagar o seu nome do livro da vida. Isso é uma falta de respeito com a onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas, Ele fez todas as coisas. Falar que se risca o nome de um filho do livro da vida é uma falta de respeito com a predestinação de Deus, porque está escrito lá em Efésios que foi de acordo com a vontade dele. Ele predestinou, escreveu o nome no livro da vida daqueles que ele quis escrever, mas de acordo com o querer dele. Não foi segundo as minhas obras, não foi segundo o meu querer, foi da maneira que ele quis fazer, e ele quis escrever o seu nome no livro da vida. Se alguém falar para você que Deus pode riscar o seu nome do livro da vida, pode falar para essa pessoa: você está com palavras vãs, porque o Evangelho não fala isso. O Evangelho diz que o meu nome está escrito no livro da vida, e de lá Deus nunca mais vai tirar. É uma mentira falar que Deus pode tirar o nome de alguém do livro da vida. Volte aqui a Apocalipse capítulo 3, no versículo 17, que diz assim, 3,17: como dizes, olha só, mais uma de João. Abra por favor a sua Bíblia aí, versículo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes. Olha o que João escreveu agora aqui, dizendo que Deus disse a respeito da igreja. Por quê? Porque segundo João, isso aqui foram palavras de Deus entregue ao anjo, o anjo falou para ele e ele comunicou à igreja. São palavras para a igreja. Ele diz: como dizes, rico sou, Deus falando através de João, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado. Olha o que João falou: desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Isso foi o que escreveu João, dizendo ele que Deus entregou através de um anjo a respeito de uma igreja de Cristo, que o próprio Cristo morreu lá na cruz e comprou com seu próprio sangue. Como dizes, rico sou. Deixa aqui, vamos voltar ao apóstolo Paulo, vamos voltar ao Evangelho. 2 Coríntios, capítulo 8, no versículo 9. Porque João disse que a igreja de Cristo não é rico. Vamos ver o que diz o Evangelho, no versículo 9. Por quê?
Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, para você entender isso aqui, primeira coisa, você tem que entender a graça de Cristo. Porque se você entender lá a lei de Moisés, você vai concordar com João. Agora, quando você conhece a graça de Cristo, olha só o que acontece na sua vida. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Deus sempre foi rico, Jesus foi rico, se foi rico, sendo rico por amor de nós. Vamos ler isso aqui, vamos ler com bastante calma, com bastante tranquilidade. Ele sendo rico por amor de nós, por amor da igreja, se fez pobre. Não que ele fosse pobre, ele era rico. Ele é rico, mas por amor da igreja, por amor a você, ele se fez pobre. Para quê? Olha a consequência. Para quê? Pela sua pobreza, pela manifestação daquela pobreza ali na cruz, o que aconteceu? A igreja de Cristo se enriquecesse, fosse rica. Então, como é que João vai falar uma coisa dessa? Não sabeis que vocês são ricos, não são ricos, são pobres, nu, miserável? Como dizes, de nada tenho falta. Além de não ser rico, ainda tem falta, tem necessidade. A igreja de Cristo, segundo João, nas suas palavras vãs, é uma igreja cheia de necessidade. Filipenses, vamos a Filipenses. Vamos lá, vamos ver o que diz o Evangelho. Carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, porque João, escrevendo à igreja de Laodiceia, disse que a igreja de Cristo é uma igreja que tem muitas necessidades. No versículo 19 ele diz assim, ó: o meu Deus, olha, quem? O meu Deus, aquele que chama as estrelas pelo próprio nome, e todas lhe obedecem. Aquele que fez separação entre o dia e a noite, aquele que pôs limite no mar. Você sabe por que o mar só vai até ali, o oceano só vai até aquele ponto? Porque o meu Deus, colocou limite naquele oceano. Então diz mais: o meu Deus, segundo as suas riquezas, o que ele fará? Suprirá todas as vossas necessidades. De que maneira? Pouquinho? Não, em glória, por Cristo Jesus. A igreja de Cristo não tem necessidades. A igreja de Cristo está suprida. Essa história em dizer que a igreja de Cristo tem necessidade são palavras vãs que João escreveu lá no livro de Apocalipse. Não engula esse fermento, não engula esse veneno, porque vai te fazer mal, porque isso é mentira. A igreja de Cristo está suprida, abençoada com todas as bênçãos. É isso que diz o Evangelho, é isso que Cristo foi fazer lá na cruz, foi suprir todas as nossas necessidades e nos abençoar com todas as bênçãos. Não sabeis, olha o que diz João, no versículo ainda do 17, volte lá, que João foi tremendo. Diz assim, ó, 3,17: não sabeis que és, olha só, me permita usar essas palavras feias para a esposa de Cristo. Não sabeis que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Quantas palavras vãs que João mencionou, que João jogou em cima da amada do Senhor, em cima da igreja de Cristo. Mas o que é que diz o Evangelho a respeito dessa declaração de João, que ele disse para a igreja? Vamos ler aqui um trecho que nós amamos aqui, que mora aqui no nosso coração 24 horas por dia. Efésios capítulo 1, versículo 3. Nós nem precisamos ler mais, né? Tantas vezes que nós já lemos. Diz a posição da igreja, que é diferente daquelas palavras vãs que disse João: desgraçado, miserável, pobre, cego, nu, diferente. Diz aqui, ó, versículo 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, o próprio Deus, o qual nos
abençoou, não é que vai abençoar, ele abençoou, já abençoou. Com quantas bênçãos? Aquela que você foi lá buscar no final de semana? Não, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha, se você é pobre, cego, nu, desgraçado, miserável, Cristo também é. Porque o Evangelho diz que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais juntamente com Cristo. Não só você sozinho, juntamente com Cristo. Cristo habita aqui, no teu espírito. Fomos abençoados com todas as bênçãos. A igreja de Cristo nunca esteve nesse estado que diz aqui João. E João escreveu esse livro, essa carta, depois de 30 anos depois que Cristo havia morrido. 30 anos. Ele diz isso, que a igreja está dessa maneira. E veja agora que o versículo 18, mais um versículo. Mais umas palavras vãs de João. Olha só o que diz aqui, O sistema religioso usa muito essas palavras aqui do versículo 18. E diz assim, isso aqui, segundo João, são palavras de Deus. Aconselho-te, um conselho de Deus para a igreja. Aconselho-te que de mim, de Deus, compres ouro. Fazer o quê? Compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Palavra de João. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Olha o que diz João. Olha que palavras vãs diz João para a igreja. Ele diz: aconselho-te que compres de mim ouro aprovado no fogo. Segundo João, temos que comprar de Deus, falando de obras, para a salvação. Se você quer alcançar a salvação, se você quiser alcançar alguma bênção, você tem que comprar de Deus. Romanos capítulo 3. Temos que voltar a Paulo, Romanos capítulo 3. O apóstolo Paulo recebeu uma palavra lá no paraíso, uma revelação. Veja o que ele diz, quanto o valor que a igreja tem que pagar a Deus para que seja salva. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, sendo justificados, quem é que foi justificado? Aqueles todos que pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Sendo justificado, de que maneira? De que maneira? Gratuitamente. Gratuitamente. Pela sua graça, pela graça de Deus. João disse que a igreja tem que comprar ouro, palavras vãs, o evangelho da graça, a revelação que o apóstolo Paulo recebeu lá no terceiro céu, diz que nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há, não é que vai haver, que há em Cristo Jesus. Eu sei que existem muitos pastores, muitos homens aí que cobram pela salvação. Você quer ser salvo? Então você passe aqui e primeiro entregue o seu dízimo de 10%, você tem que jejuar, você tem que, diz aqui, gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Essa história que você tem que pagar alguma coisa, mentira, palavras vãs de João, não caia nessa história, isso é uma armadilha para te manter preso, porque é uma tremenda agiotagem, isso é uma agiotagem, você entra e eles dizem, olha, você tem que pagar para ser salvo, aí você quer ser salvo, você não quer ir para o inferno, você paga um preço, aí você pagou, pensa, não, agora... graças a Deus eu estou salvo. Não, meu irmão, peraí, ainda falta mais, ainda tem mais um valorzinho. Você só se batizou, agora tem que dar o dízimo, agora você tem que tomar uma ceia, e o negócio vai crescendo, a dívida vai crescendo e nunca acaba, como se fosse uma verdadeira agiotagem.
para você ser salvo. E o Evangelho diz: sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Você foi salvo gratuitamente, você não pagou nada. O primeiro 0800 da história, você não pagou nada, Ele que pagou. Cristo foi lá na cruz e pagou toda a dívida por você. Você não tem que pagar exatamente nada. Nada, abençoado, não pague. Palavras vãs do apóstolo João, que são repetidas hoje aí pela religião. E diz mais aí, ó, lá no finalzinho: unge os teus olhos com colírio, para que vejas. Ele queria que a igreja usasse um colírio, porque Paulo tinha um problema nas vistas, não é isso? Ele usou esse exemplo para dizer que a igreja teria que usar colírio. Efésios capítulo 1, vou te mostrar aqui qual é o colírio que a igreja tem que usar. Efésios capítulo 1, versículo 18, diz assim, ó: tendo Deus falando de Deus, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Deus já iluminou os seus olhos do teu entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos. É Deus que ilumina os teus olhos, não é o pastor, não é o padre, não é o pai de santo, não é o cardeal, não é o profeta, não é o bispo, não é o apóstolo, é Deus mesmo. Você ouve o evangelho da graça, tem que ser o evangelho da graça, e Deus ilumina aí os teus olhos. Que história é essa de colocar colírio que Deus... Não, é no teu entendimento. Efésios capítulo 1, versículo 18, diz que Deus mesmo ilumina os teus olhos. Mais palavras vãs de João. O sistema religioso, abençoados, está em Cristo, mas não tem os olhos do entendimento iluminados. O que está em Cristo, isso não depende de ninguém, dependeu de Cristo, que escolheu aqueles por quem Ele morreu lá na cruz. Não importa onde você está, não importa, se teu nome está lá no livro da vida, você está em Cristo, porque foi Ele quem colocou você. Agora, o entendimento, Deus tem que iluminar teus olhos através do evangelho da graça. A religião está debaixo das palavras vãs, sem o conhecimento do evangelho. Por isso que estão aí, ó, se fazendo de presas desses homens. Por isso que o apóstolo Paulo falou aqui, nós lemos aqui no começo, lá em Colossenses 2,8, que não se fazer presa desses homens, com vãs sutilezas, palavras vãs. 2 Coríntios 1,15, veja aqui, 2 Coríntios 1,15, veja aqui o que diz, vamos seguir. 2 Coríntios 1,15, diz assim, ó: e com esta confiança, veja bem, é com esta confiança, quis primeiro ir ter convosco, para que tivesses uma segunda graça. A primeira graça, Cristo já te colocou, quando Ele morreu lá na cruz. Agora, a segunda graça é o conhecimento aqui, no teu entendimento, para que você tenha confiança da tua posição, para que teus olhos sejam iluminados, o conhecimento da graça. E o nosso trabalho, abençoados, o nosso trabalho aqui, toda semana, toda terça, toda quinta, todo domingo e mais para frente, vamos aumentar mais ainda esses dias, para que o nosso trabalho aqui é fazer os eleitos conhecer essa graça. Nosso trabalho aqui não é outro, abençoado, é salvar os crentes pela loucura da pregação do evangelho. Esse aqui que é o nosso trabalho. E que loucura é essa? Qual é a loucura do evangelho? Colossenses 1,28, vou te mostrar aqui qual é a loucura do evangelho, rapidamente. Colossenses capítulo 1, versículo 28, olha a loucura: a quem anunciamos e admoestamos a todo homem, e ensinando todo homem em toda sabedoria, para quê? Para apresentarmos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Perfeito em Cristo Jesus. E se você é perfeito, Deus nunca vai te vomitar da sua boca. Você não está morno, você vai estar perfeito. Apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus, mas no Espírito. Não estamos falando da tua carne, estamos falando no Espírito. Com uma só oferta, Ele fez o teu Espírito perfeito para sempre. A religião, ela trata com carne. Aí vê o negócio está quente, está frio, está dentro, está fora. Por quê?
está tratando com carne, um dia a carne está quente, no outro dia ela está fria, num dia ela está dentro, no outro dia ela está fora. Mas o Deus Espírito, perfeito para sempre. Abençoados, se olhe por dentro, se olhe no Espírito, não se olhe por fora, não se olhe dessa carne. Se você se olhar por fora, você vai ver longe de Deus, mas se você se olhar no Espírito, onde está a perfeição, você vai se ver perfeito para sempre. Por quê? Se é assim, é que Deus te vê. Deus te vê perfeito. Se veja como Deus te vê. Deus te vê perfeito. Efésios 5, 27. Já estamos aqui, chegando já aqui no final. Efésios 5, 27. Olha o que diz aqui, ó. Para apresentar a si mesmo igreja, a igreja que João disse que Deus iria vomitar da sua boca, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Abençoados, é assim que Deus te vê. Então, se veja assim, é assim que Deus te vê, santo e irrepreensível. Essa história de estar morno, de estar frio e não estar quente, isso não é coisa do Evangelho da Graça, isso são palavras vãs. E a nossa oração nessa manhã é que você entenda que você é um espírito com Ele, perfeito para sempre, e coloque a sua confiança no Evangelho da Graça. Eu declaro aqui uma excelente semana para você, para que Deus mesmo cumpra na sua vida tudo aquilo que Ele já cumpriu e prometeu. Abençoados, melhor semana para todos.